Bom dia! Vamos juntos no nosso Café com Deus Psicanálise. Será que Freud seria o nosso Deus Pai? Nos últimos anos, parece que a gente tem ficado cada vez mais devoto. Não sei se a psicanálise, mas em períodos de grande instabilidade e ansiedade social, é esperado que muita gente recorra e apele mais para as religiões como formas de aguentar a realidade, ou de se alienar dela. Segundo um estudo em 26 países, o Brasil é aquele que tem o maior percentual do mundo de habitantes que acreditam em Deus, ou em um poder superior que governa o universo. Quase 90% da população. E ainda segundo a Ipsos, 90% dos brasileiros acreditam que Deus ou forças maiores permitem superar crises. Você pode até acreditar ou não que algo maior ou mesmo além existe. Mas é inegável o poder que a fé, a crença e a religião têm para muitos de nós. Uma experiência religiosa não é terapia, mas sim pode ser muito terapêutica. Ainda mais quando a gente pensa em tantos tipos de doutrinas, promessas e misticismos que a cultura e o mercado nos oferecem, em abundância. E dá para escolher como fazer parte e consumir, até porque, dependendo do seu contexto social, não seguir determinada crença ou religião é praticamente impossível. E aí talvez o efeito deixe de ser terapêutico, e quando você vê, está só alimentando um sintoma neurótico. Terapia de conversão, cura gay, racismo religioso. O que acontece quando o Estado e a religião trabalham juntos? Ou mesmo quando a religião se torna uma forma de opressão e violência? Quando as coisas mais absurdas são feitas em nome de Deus, de um motivo maior, de um sistema de crenças sagradas e inquestionáveis, ou melhor, de crenças fanáticas. Uma outra face dessa moeda é exatamente a intolerância religiosa. Uma identificação tão maciça com uma crença que o sujeito, ou a massa, se tornam dispostos até mesmo a uma guerra santa. Psicanálise e religião é uma combinação explosiva, mas nenhuma das duas precisa sair destruída desse encontro. Freud não negou a existência de Deus, mas associou o dogma religioso à cultura de massa, como um pacto coletivo que assegura a inserção na cultura e na civilização, e que tenta proteger o ser humano do desamparo existencial. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a religião também pode servir justamente para fazer uso e tirar proveito do nosso desamparo. Aí realmente é aquele Deus nos acuda. Oi, eu sou o André Alves. Eu sou o Lucas Lidke, esse é o Vibes em Análise, nosso podcast de psicanálise e estudos culturais, que se desafia a analisar as vibes submersas no inconsciente coletivo. O Lucas e eu somos psicanalistas e pesquisadores, e as nossas análises estão no perfil @floatvibes. E a gente tem uma newsletter que você pode assinar na plataforma Substack. A gente também está com um grupo de troca de novidades rolando lá no Telegram, que já está com mais de 1.000 participantes. Se você quiser entrar, é só procurar Float Vibes no Telegram ou clicar no link que está na descrição do episódio. E agora, uma parte importante. Talvez você não saiba ou só não lembre, mas as plataformas de áudio como Spotify ou qualquer outra que você esteja usando agora não remuneram os criadores de podcasts pelos plays que a gente gera para eles. Sim, a gente não ganha nada para produzir esse conteúdo. E é exatamente por isso que talvez você escute intervalos comerciais nesse episódio, mesmo sendo assinante do Spotify Premium, por exemplo. Sim, esses anúncios existem para ajudar a pagar alguns dos nossos custos de produção. Mas se você valoriza o nosso trabalho e quer ajudar a gente a eliminar os anúncios, pode apoiar esse projeto por R$15 mensais e ainda ter os seguintes benefícios. Você vai ter acesso antecipado aos episódios, ou seja, vai poder ouvir alguns dias antes do lançamento oficial. Vai ter acesso a conteúdos de referências, dicas de livros e outros links sobre o tema de cada episódio. E a gente vai ter agora o Vibes em Análise Sessão em Grupo, que é um novo formato de episódio esporádico e exclusivo com acesso apenas para os apoiadores, e que vai ser criado com base em perguntas e questões enviadas por vocês. Então vamos lá, gente. A gente conta com vocês, essa comunidade enorme de Vibers. Se a gente chegar em pelo menos 500 apoiadores, a gente se compromete aqui a eliminar os breaks comerciais dos próximos episódios. O link para virar um apoiador do Vibes em Análise no Apoia-se está aqui na descrição. Beleza? Beleza. Vamos lá então. André, conta pra gente, você é um sujeito de fé?
Pois é, Lucas, eu imaginei que você fosse me fazer uma pergunta nessa linha e eu estava um pouco apreensivo, porque eu não sei essa resposta. Acho que ao longo de diferentes fases da minha vida, a fé e a espiritualidade apareceram de formas distintas. Acho que a gente vai falar um pouco ao longo desse episódio como existe uma armadilha na vida de muitos psicanalistas, que é transformar a psicanálise numa espécie de religião. E eu luto contra isso diariamente. Então você é contra religiões. Então, acho que a minha resposta mais direta seria: eu não sei se eu sou um homem de fé, mas eu respeito o lugar da fé. Antes até da religião, mas pensando na fé como essa parte da existência, esse algo que pulsa em nós e no mundo, que serve para diferentes propósitos, que pode ter muitos significados e que pode fazer para as pessoas funções muito relevantes. A fé pode ser um lugar de muita esperança, de muito conforto, de fazer com que as pessoas se sintam mais ou menos especiais, porque você pode não ter pai, nem mãe, nem ninguém mais da sua família vivo, mas você pode ainda ser filho de Deus. Sentido, propósito, comunidade, conexão, quem está minimamente ligado nas religiões de matrizes africanas, por exemplo, me dão uma aula sobre isso toda vez que eu converso com as pessoas, sobre como tem muito sentido, muito propósito, muitos rituais e muito, de uma forma geral, pensando na religião, mas principalmente na fé, uma crença no desenvolvimento pessoal, tanto quanto num sentido de você se conhecer melhor e também evoluir, falando de um jeito mais genérico aqui. Mas enfim, resumindo, a fé é um lugar de tanta força, tanta motivação, tanta conexão ou relação. Qualquer um que simplesmente diz que a fé é alienação ou nega a fé, sendo um pouco polêmico, eu acho que está sendo muito ingênuo. Há de se respeitar a fé. Você não acha? Concordo super. Eu tô bem empolgado com esse tema, André, com esse Café com Deus, psicanálise aqui. Me sentindo abençoado por a gente ter escolhido enfrentar essa treta. E até queria agradecer, tava lembrando aqui, a Nathalie Neri, que nos fez essa provocação há uns anos atrás, pra gente fazer um episódio sobre esse assunto. Nos deu essa dica. Isso ficou na minha cabeça e finalmente chegou a hora. Então é isso, gratidão a Deus, o tempo de Deus é perfeito. Mas sobre a religião, tem uma tensão nesse tema, que é entender onde que cabe ou não falar de religião, e em qual medida, porque se a gente parar para pensar, é um assunto que em alguns contextos pode ser meio tabu, ou bastante tabu, enquanto que a espiritualidade vai para um campo mais interno, individual. A religião é muito sobre o social, é muito para fora. E tem muito disso de a gente entender o quanto cada um vai se expor. E às vezes até ter que se moldar para caber no contexto. Mas o quanto que a gente vai se moldar? Porque é possível que você tenha que, às vezes, ou você se veja, às vezes, performando religiosidade. Mostrando e exibindo e querendo provar alguma coisa além da conta. Ou até fingindo. Mentindo para os outros e mentindo para Deus mesmo. Para agradar, para pertencer à sua família ou à sua escola. Eu estudei numa escola de padres jesuítas, onde todo mundo lá fazia crisma, primeira comunhão, segunda, sei lá o quê. E eu não era e nunca fui nem batizado na igreja católica. Então, isso para mim era um segredo de ser pagão. Uma coisa que eu guardava com muita vergonha, eu morria de medo que soubessem. Ficava até ouvindo que para casar na igreja você tinha que ser batizado. Então eu ia ter que ser batizado adulto, esse segredo ia vir à tona. Mas, felizmente, o desejo compulsório de casar na igreja se foi e eu não tive mais esse sofrimento infantil. E tem o oposto também, das situações onde parece que você precisa esconder a sua religião. Do tipo, não cabe aqui, não traz aqui. Vão te olhar estranho, ou vão dizer que você está fazendo pregação. Você vai desagradar, você vai perder seguidores num fenômeno Anitta e o candomblé. Ou pode até descredibilizar algum discurso. Então imagina se um cientista, por exemplo, vai fazer um pronunciamento público
e diz que Deus ajudou ele a encontrar o caminho para fazer aquela descoberta, chegar na cura de uma doença. Ele pode até ter contado com Deus, ter rezado todos os dias pedindo ajuda nesse desafio, mas ele não vai falar disso no meio científico. E aí, chegando mais onde nos cabe, aqui no nosso cercadinho da psicanálise, tem bastante disso também. Eu não sei se tem algum dado que possa nos confirmar, mas eu diria que tem muito ateu na psicanálise, mas também acho que tem muito crente, não no sentido evangélico, mas de crer em Deus. E que ficam talvez meio no armário, não quer ser mal visto pelos seus pares, não quer misturar uma coisa com a outra, porque realmente existe uma complexidade nessa mistura. Mas o ponto é que eu acho que a gente tem que conversar sobre religião enquanto um fenômeno clínico, psicológico do sujeito, mas também social e cultural. E conseguir fazer isso sem deixar as nossas crenças, ou descrenças, ou preconceitos prejudicar a nossa escuta, a nossa análise. E aí expandir também para além do cristianismo, dos mormons, do evangélico, do espiritismo, mas pensar que todo mundo tem as suas crenças e tem os seus cultos, mesmo que seja, como você começou a falar aí, a crença no inconsciente. Ou então numa idolatria ao Freud, como se tudo que ele tivesse falado a gente tivesse que concordar, obedecer, levar ao pé da letra, meio numa mentalidade de seita. Louvar o Pai. A gente está usando algumas palavras, Lucas, que valham a pena talvez a gente significar com um pouco mais de nitidez. Tem um livro que foi muito bom durante a pesquisa desse episódio, que é o Religião e Psicanálise para Além do Futuro de uma Ilusão. É um título que já está falando sobre um dos textos mais importantes do Freud para a gente pensar religião, mas também acho que fé. E aí, nesse livro, o Gabriel Binkowski faz uma distinção muito boa entre fé e crença. A fé como uma capacidade de confiar na dimensão simbólica, na lei, no pacto que a gente estabelece com outras pessoas ou em sociedade. E a crença seria um pouco mais uma insistência numa espécie de completude. Uma crença absoluta de que esse sistema é o único sistema possível de organização de mundo, de organização do cosmos, ou mesmo de conduta na sua vida. Quase assim, quem tem fé conserva a incompletude. E quem é crente, de alguma forma, acredita na completude. Uhum. Não importa se a gente está falando de Deus, Buda ou de um orixá. Então talvez a religião tenha mais a ver com crença do que necessariamente com fé. Perfeito. E talvez a fé mais até com espiritualidade. Exato. Porque tem isso, né, das religiões que não parecem religiões. O maior exemplo, com certeza, o texto, a defesa do Walter Benjamin, no seu texto O Capitalismo como Religião. Que é muito interessante pensar no capitalismo como esse sistema que não existe outra possibilidade, que é ritualístico, que é culpabilizante, que é cheio de códigos e comportamentos específicos e que prometem uma redenção também, a partir de muitas renúncias e de sacrifícios do sujeito. E aí, mais recentemente, a gente tem filósofos como o Agamben, o Zizek, que vão retomar esse pensamento, discutindo como o capitalismo cria novas formas de fé. Então, a fé no mercado. Ou será que deveria ser crença aqui? É a crença no mercado. A crença, inclusive, na mão invisível do mercado, que é um termo que o Agamben, Sim. lá no Reino e Glória, vai analisar de um jeito muito fascinante sobre como muitas expressões do universo da economia, ou mesmo do capitalismo de uma forma geral, estão super permeados por fé, religiosidade e, claro, muitas crenças. É a crença na tecnologia, no crescimento infinito, na economia cripto, nada mais intangível assim. Então, eu acho que esse episódio, André, é interessante a gente mergulhar nessa análise sobre religião, fé, espiritualidade, crenças e suspender um pouco as nossas convicções. Se a gente talvez é ou não religioso, se a gente tem ou não um Deus, e obviamente ter cuidado para também não enaltecer uma religião ou um Deus e desqualificar outro, mas fazer uma reflexão sobre o funcionamento do aparelho psíquico e dos aparelhos sociais que nos convocam e nos interpelam a operar como um fiel.
seja fiel a mim. É muito curioso, muito atual esse discurso. Eu lembrei daquele meme / trecho da entrevista da Fernanda Torres num Roda Viva bastante antigo, em que ela fala que tem preconceito com crentes. Sim. E ela foi muito criticada por estar expressando preconceito religioso ali, ela se retratou muitos anos depois, mas enfim. Tem uma coisa intrigante no que ela está dizendo ali, que é talvez a gente pensar como a gente tem que ter medo mesmo de quem está fechado demais com o sistema de crenças a ponto de achar que os outros sistemas de crenças estão errados e, portanto, devem ser combatidos e aniquilados. Uhum. Essa sua súplica para que a gente suspenda um pouco das nossas convicções, porque a fé é uma palavra e um conceito que estão muito mais próximos da psicanálise do que a gente geralmente gosta de pensar. Eu lembrei de um termo muito maravilhoso do Bion, Wilfred Bion, sempre falo dele aqui, um psicanalista que influencia bastante o meu trabalho, que lá no Transformações, um dos grandes livros dele, vai falar sobre o ato de fé, que é quase essa coragem radical para se defrontar com o que é inevitavelmente desconhecido. Alguém se entrega a um processo psicanalítico ou mergulha num processo analítico ou até terapêutico, movido por um ato de fé. Um ato de fé que inicialmente é que o analista vai revelar alguma coisa que o sujeito não sabe sobre si, trazer essa entidade misteriosa, que é o desconhecido. E é claro que ao longo de uma análise, num segundo momento, essa posição vai ter que se desmontar e o analista não vai ser quem vai fazer a revelação. Pelo contrário, o descobrimento vai ser feito pelo analisando ou pelo sujeito que está em análise. Uhum. Fazendo uma duplinha com Lacan, é o desmonte do lugar de suposto saber. Do contrário, não é uma análise, mas sim um guru. E aí é que eu acho que a coisa complica pra gente, Lucas, porque a impressão que eu tenho é que existem hoje muitos métodos ou mesmo formas de terapia que prometem o autoconhecimento e até mesmo as transformações na vida das pessoas numa espécie de lógica da crença. Você tem que crer no método, crer no seu terapeuta / guru / coach, só pra gente não deixar de fazer a provocaçãozinha, e no final das contas isso acaba roubando o sujeito, inclusive da sua fé. Faz sentido? Sim. A fé no inconsciente também, que seja mais por aí. O que nos ajuda a pensar sobre isso é como religião está intercalado com política. E esse é um ponto de partida onde a argumentação do Marx é sempre fundamental, porque ele vai dizer que a religião é política porque é sempre um exercício de poder. E isso não é bom nem ruim por si só. Não é ruim você ter um pastor, um guru, um analista, quem for, num lugar que exerce um certo poder. E isso vai variar muito de cada um também, porque tem pessoas que lidam com figuras de poder e de autoridade de uma forma diferente do que outras, o lugar que elas ocupam na sua vida. Então, no campo do trabalho, por exemplo, tem gente que diz que não consegue ter um chefe, que só consegue ser autônomo, se sentir dono de si. Mas isso também tem as suas perdas, porque você não tem uma figura que você pode olhar com admiração, com respeito, e aí talvez você projete isso num CEO de uma empresa do Silicon Valley, um outro tipo de idolatria, mas onde que entra esses níveis de subordinação ou de submissão ou até de subserviência? Aí já vai muito da neurose de cada um. Agora, você acreditar que aquela pessoa que está lá em cima tem algo para te ensinar, tem algo para te orientar, e que ela está lá em cima porque ela conquistou um lugar que você também almeja, de evolução, seja profissional, intelectual, espiritual. Isso é muito interessante. E eu sinto que teve um período na década passada que os millennials começaram a ter mais dificuldade de sustentar essas relações de idolatria com figuras de autoridade ou com líderes espirituais, no sentido de que eles se viam muito como jovens que achavam que já sabiam de tudo. De alguma forma, eu sinto que isso mudou um pouco agora para os jovens de hoje, que talvez estejam buscando um pouco mais esse tipo de figura. Eu estava
lembrando, André, de um projeto que a gente fez no início desse ano, bem interessante, sobre conteúdo para evangélicos e conservadores. E aí eu assisti vários filmes e séries que eu não teria visto se não fosse por causa desse estudo que a gente estava fazendo. Tipo A Cabana, Virgin Rivers, A Forja. Bom, A Forja é esse sucesso cristão que levou 3 milhões de pessoas aos cinemas no Brasil e ficou entre os filmes mais assistidos do ano passado. E conta sobre isso, né? Sobre um jovem meio perdido na vida, que não tem pai, ou que tem um pai ausente. Então tem algo aí também sobre o masculino que a gente sabe que tem a ver com essa questão. E o desafio desse jovem de encontrar uma figura de autoridade que lhe guie na vida, o seu guru espiritual, e que lhe ajude a tomar jeito na vida. Ele tem uma mãe que não tem esse pai e que fica pedindo a Deus: traga uma figura masculina que oriente o meu filho. Tem questões de gênero aí bem estabelecidas. E aí esse cara no filme conhece um tipo de pastor que também é CEO de uma empresa de robôs onde o jovem começa a trabalhar. Bom, é o puro suco do neoliberalismo, muito interessante ver esses mundos se cruzando. E se atualizando de uma forma grosseira. E aí a gente começa a puxar, voltando para o Marx, a relação com o trabalho e com a indústria, e de que religião é sempre um exercício de poder, e claro que esse poder pode ser mais ou menos abusivo, apesar de que o Marx vai ser bem radical em dizer que a humanidade só vai ter uma emancipação se a gente superar a religião e as imagens idealizadas de Deus. Mas o que importa é a gente pensar como a religião trabalha sim com um tipo de hierarquia, que é um acordo meio tácito que a gente topa ali, com a crença de que a gente vai crescer e vai evoluir se a gente seguir o que nos é pedido, dentro de um certo sistema de crenças. E de fato, as coisas muitas vezes funcionam. Você acredita, faz acontecer, e aí fica meio que essa mistura de crédito do próprio sujeito, dos facilitadores e de Deus. Então, sim, a religião pode mesmo ser um tipo de suporte muito fundamental para um sujeito que está em crise, desamparado, perdido, desorientado. O melhor é que não seja o único suporte desse sujeito e que não seja um sistema muito totalitário, que se torne uma influência muito extrema e tome agência sobre todos os aspectos da vida do sujeito. Tudo que ele pode ou não pode fazer vai vir dali, desse sistema de crenças. Mas que pelo menos dê uma esperança para tirar esse sujeito de uma lama existencial sem sentido, especialmente toda uma população que está na marginalidade moral, social, entregue a crimes, violência, drogas, vícios. E apesar de toda a problemática e hipocrisia que existe em muitas religiões, muitas vezes é um único raio de luz para muita gente que a maioria de nós prefere fingir que essas pessoas nem existem, sabe? Como se não fosse da nossa conta. O que você acha? Como é que você enxerga isso, André? Eu achei muito bom isso que você falou, porque dando um passo para trás e pegando isso que você disse sobre uma década passada ser um pouco menos orientada pela fé e principalmente pela religião, quando você fala millennials, eu penso também um pouco no espírito do tempo, porque a década passada foi inegavelmente uma década mais otimista do que os anos 20, tem sido até aqui pelo menos. E você sabe que eu fui estudar como nos anos 70 os Estados Unidos viveram um período de grande recessão econômica. Estagflação, tem várias conversas muito interessantes sobre desemprego, estagnação econômica e um certo desespero que pairava no ar. É também nos anos 70, lá nos Estados Unidos, que o movimento pró-Jesus e uma direita extremamente religiosa começou a ganhar muito espaço na mídia, na cultura, na política. Então, essas duas coisas, para mim, elas estão bastante relacionadas. Numa perspectiva mais psicossocial, o crescimento da fé, das crenças e da religiosidade, de uma forma geral, está ligado, olha lá o nosso amigo capitalismo de novo, a uma ascensão ou declínio econômicos que estão na esfera mais macro. E aí tem esse estudo da Ipsos, muito curioso, recente, no qual 90% dos brasileiros afirmam que Deus ou forças maiores permitem superar crises.
E aí, quando a gente está falando sobre um sistema de crenças, não é só algo em que você acredita e isso te move, te faz levantar da cama todos os dias e sentir que mesmo quando a vida não tem sentido, Deus tem um plano para você ou uma entidade tem um plano para você e, portanto, vai fazer sentido em algum momento, você só não sabe isso ainda. Mas a religião como um todo também desenvolve um sistema que acaba provendo um anteparo social, indo na linha do que você estava falando. E é por isso que talvez nesse projeto que a gente tenha feito no começo do ano que você puxou, uma das coisas que a gente mais pensou e insistiu em lembrar é que a igreja, especialmente a igreja evangélica no Brasil, tem hoje uma função social muito importante. Porque vai oferecer um tipo de escuta e de anteparo social que muitas vezes os nossos ouvidos psicanalíticos não conseguimos chegar. Se a gente considerar ainda mais a psicanálise sempre colocada nesse lugar um pouco mais elitista, aí fica ainda mais complicado. Sim. Tem um texto maravilhoso do Thales Braga na Piauí, em que ele descreve a relação dele com a obra do escritor francês o Edouard Louis, em que o Thales vai retratando de uma forma super corajosa como que a igreja entrou na vida dele e da mãe dele. Mais que isso, como a igreja evangélica tem essa capacidade de ajudar muitas pessoas que estão em situações mais extremas. Só que o Thales também vai nos mostrando como o preço disso é a doutrina. É uma crença fundamental e bastante alienante, pelo menos no que ele conta ali, porque esse apoio de segurança alimentar, de, por exemplo, um espaço de socialização e também de uma escuta, vem na troca de que você tem que se comportar, trabalhar e fazer exatamente o que manda, aspas, a Bíblia, mas também o pastor. André, essa parte das crises é muito importante a gente pensar mesmo, porque eu falei um pouco antes ali de pensar no capitalismo como uma religião. Mas também é interessante a gente pensar no lugar da religião ou das religiões dentro do sistema capitalista. E desse sistema capitalista tardio. Que é a história também do Marx, da religião como ópio do povo. Bom, eu estou falando tanto de Marx aqui que talvez a gente já perdeu alguns ouvintes que acham que a gente está fazendo apologia ao comunismo. Mas antes da gente assumir qualquer posição ideológica, vamos estudar um pouco para saber criticar o que a gente costuma criticar. E lembrar que o Freud era um belo leitor de Marx. O ponto da religião como ópio do povo é muito bom. E aí, esclarecendo, obviamente a religião não é uma criação do capitalismo. É muito mais antiga que o capitalismo. Mas ela pode ser uma ferramenta de alienação a serviço do capitalismo. E aí, por que se fala em ópio? É um analgésico, é um tipo de sustentação para a miserabilidade do sujeito do capital. Então, pode ser um lugar de força, um lugar de conforto imaginário, para se contrapor até ao ponto de vista material da realidade de milhões de indivíduos que estão só subexistindo. Então, a religião é importante porque ela dá esperança para o sofredor. E sim, algumas delas reforçam e legitimam também a exploração do ser humano, como se a exploração fosse uma etapa necessária para a redenção, que é os humilhados serão exaltados. Aí a religião pode vir mesmo como uma possibilidade de dar sentido para a dor, o que pode ser muito benéfico mesmo, dependendo do momento de vida que você está, por exemplo. Mas muitas vezes é um sentido que não nos faz questionar a causa da dor. E aí a gente já entra na teoria do mundo invertido aqui, porque a coisa começa a ficar bastante complexa. Quando a gente pensa em capitalismo, não dá para ignorar o fato de que as igrejas são um organismo à parte, né? Porque elas têm isenção de imposto, a tal da imunidade tributária. Então, tem uma coisa aí que eu confesso que eu não consigo nem entender muito bem. Eu não sei o quanto as pessoas e os fiéis entendem. Porque, na teoria, as igrejas não são empresas que podem gerar lucro, mas elas lucram. Tanto é que quando a Receita descobre que elas estão atuando com fraude, como se fossem empresas, elas são taxadas com imposto e contribuição social sobre o lucro. E aí a gente tem um cenário de bilhões de reais em dívidas para o governo brasileiro. E, bom, adivinha quem trabalhou muito para tentar fazer passar um perdão para essas dívidas?
O Bolsonaro. Pastor precisa de perdão. Estuprador precisa de perdão. Enquanto isso, LGBT precisa de cura. Aí a coisa começa a complicar. Porque, sim, a religião pode prestar um serviço de ajudar a tirar um sujeito do crime, por exemplo. Mas também, pela própria forma como ela muitas vezes opera, pode colocar e manter o sujeito na zona de crime. Numa questão bem de vida ou morte mesmo, como acontece nessas associações de facções criminosas com lideranças evangélicas. Aqui no Rio de Janeiro tem uma comunidade no complexo de Israel, onde tem uma verdadeira guerra santa, né, de intolerância religiosa radical, uma tropa composta por traficantes que se tornaram evangélicos, ou evangélicos que se tornaram traficantes, que se chama aí de narcopentecostalismo. São os soldados de Cristo. Tem um livro do Bruno Paes Manso chamado A Fé e o Fuzil, que é muito revelador sobre essa intersecção entre poderes religiosos e poderes de facções. E que juntos, hoje, eles meio que mandam no país. Então, tem coisas muito abomináveis quando a gente pensa nesse lugar da igreja no capitalismo. Tem essa igreja no México agora que está se falando que fez milhões já, literalmente vendendo terras no céu por 100 pesos o metro quadrado. Então a gente tem o paraíso sendo materialmente privatizado. Mas você queria falar de psicanálise, André? Eu acho que para a gente voltar para o nosso altar da psicanálise, essa intersecção entre psicanálise e grupos religiosos tem coisas bem estarrecedoras. Eu não sei se você vai querer comentar, mas a gente recebeu uma dissertação de mestrado esses dias da Milene Freitas Rocha, com a investigação que ela fez e chamou de Uma Psicanálise Evangélica, sobre o curso de formação em psicanálise na Faculdade Gospel. E é bem impressionante o grau de manipulação e deturpação que acontece nesses casos. E só para a gente não deixar passar a cena da Baby do Brasil na boate The Edge em São Paulo, pregando que todo mundo deveria perdoar os seus abusadores. Isso num cenário onde literalmente toda semana algum pastor é acusado de abuso, geralmente com crianças, e que utiliza sua posição religiosa para ganhar confiança das vítimas, das famílias das vítimas. Então tem muito podre aí. Lucas, eu confesso que algumas coisas que você foi falando me fizeram perder a fé na humanidade como um todo. Mas antes da gente falar sobre os textos da psicanálise, você sabe que eu ando bastante fascinado com esse grande fenômeno de expansão do neopentecostalismo e mesmo dos evangélicos no Brasil, a ponto da gente ter uma população hoje 1/3 evangélica, ou quase isso. Uhum. Ou pelo menos até 2032 a gente vai ter 1/3 da população sendo evangélica. É uma grande mudança porque a gente está falando sobre como o maior país católico do mundo está caminhando a passos muito largos para se tornar uma nação protestante. Só para a gente ter alguns números, em 2019, que é um dado mais recente que eu achei, o Brasil registrou 109 mil igrejas evangélicas. Claro, de muitas denominações, de muitos tipos de orientação. A gente não está falando que todas as igrejas evangélicas são iguais, mas assim, para a gente fazer uma comparação, Lucas, no Brasil tem 90 mil farmácias e tem 178 mil escolas. Então, 109 mil igrejas evangélicas é muita coisa. Olha o tamanho dessa instituição e o nível de capilaridade que a gente pode pensar nessa matriz religiosa ou nesse sistema de crenças. E a gente falou bastante sobre esse curioso casamento entre fé e capital, que, na minha opinião, estão na raiz desse movimento que a gente está vendo acontecer. Porque é como se nesse movimento neo-evangé que a gente está presenciando nas últimas décadas, tivesse uma crença muito fundamental e talvez um dos pilares mais centrais, que é a ideia de que o enriquecimento é o milagre maior. Como se aquele que se tornasse rico ou abastado fosse exatamente aquele que foi tocado por Deus. Porque Deus quer te ver prosperar. Até para você poder comprar mais terras no céu. No céu. Terrenos maiores. Como se a prosperidade também fosse reduzida a ganhar dinheiro. E de preferência muito dinheiro, porque vai custar caro não só aqui, mas também no pós-vida, como você está descrevendo.
E aí, junto com isso, com essa glorificação da propriedade e da prosperidade material, tem, claro, uma boa e velha amiga que é a demonização da sexualidade. A essa altura do campeonato. Só que tudo isso acontece de um jeito culturalmente muito fascinante, esperto e às vezes meio assustador. Quando a gente vê, citando esse exemplo último que você trouxe, a Baby do Brasil dentro de uma balada, uma boate, um clube, que já foi tido como um dos mais importantes da América Latina, a gente está presenciando mais uma etapa nesse processo de rebranding do Senhor, em que a gente tem a música gospel, os eventos religiosos, os cultos transmitidos ao vivo, uma quantidade inacreditável de criadores de conteúdo e influenciadores que estão espalhando a palavra. E, claro, as igrejas se tornando abertamente empresas, ou falando abertamente sobre lucro, sobre acúmulo, e também usando a linguagem, e aí estou falando também do visual e de uma coisa um pouco mais estética, por exemplo, do Vale do Silício e do universo da tecnologia de uma forma geral. O sucesso desse movimento todo está diretamente ligado à capacidade de se conectar com as necessidades mais profundas das pessoas, especialmente nas realidades mais periféricas de um país radicalmente desigual como o nosso. E aí tem aquele livro tão interessante do Juliano Spier, o antropólogo que escreveu O Povo de Deus, que fala sobre como existe uma crença velada de que entrar para a igreja evangélica é necessariamente melhorar suas condições de vida. Ou vai te trazer isso em algum momento. Então, quando você vai falar sobre o narcopentecostalismo, a gente também está, de alguma forma, tocando nesse rebranding, nessa mensagem de transformação pessoal e prosperidade que acontecem a partir de um sistema de crenças, de uma matriz religiosa. Tem também o livro da Ana Virgínia Balossier, que é O Púlpito, Fé, Poder e Brasil dos Evangélicos. Enfim, tem uma vasta literatura que tem sido produzida nos últimos anos para a gente dar conta do que está por trás desse Brasil neo-evangé e que às vezes apresenta a sua face mais terrivelmente evangélica. Porque, como você bem citou, muitas vezes essa religião ou essas expressões dessa religião vão se apresentar na esfera pública e social exatamente na chave da opressão. Bom, André, acho que você deu a deixa aí pra gente mergulhar nesse apocalipse nos trópicos e chamar a nossa convidada. Em outros episódios do Vibes e Análise, a gente já teve o Bruno Torturra e o Gregório do Vivier. E agora, para fechar a tríade sagrada do Calma Urgente, vamos escutar a brilhante economista e ativista política, Alessandra Orofino. Olha, primeiro, acho que a questão da religião como um recurso em momentos de instabilidade, em momentos de crise, acho que isso está bem documentado. A gente sabe que a fé, ela ocupa um papel importante na vida das pessoas, mas ela ocupa um papel fundamental mesmo quando as pessoas estão com medo, ou desesperançosas, ou assustadas. Então, acho que existe aí um papel que está colocado. Acho que o que existe de novo no contexto da crise, das muitas crises climática, econômica, política que a gente tem vivido nos últimos anos, é que a resposta teológica, a resposta de fé que está sendo dada a essas crises, ela é uma resposta que passa por uma espiritualidade mais individualista, mais voltada para buscas pessoais de espiritualidade, ou individuais, ou no máximo no âmbito da família, e não necessariamente por buscas coletivas. Esse é um fenômeno que não se restringe aos movimentos evangélicos. Esse é um fenômeno que, na minha avaliação, também inclui, por exemplo, toda a adaptação meio ocidental que foi feita para formas de espiritualidade mais orientais. Então, todo o movimento de wellness, ele tem muito também de pseudo-espiritual, essa confluência entre yoga, meditação e suplementos vitamínicos, eu acho que está um pouco nesse mesmo lugar. E tudo isso passa por diferentes concepções, formas diferentes, teologias diferentes, mas que têm em comum essa crença no indivíduo como o locus da busca espiritual. E também como o locus da busca por perfeição, por melhoria, então self-improvement, self-care. Eu estou usando as palavras em inglês porque
elas foram popularizadas em inglês mesmo. E isso também é, em alguma medida, parte do ethos das igrejas neopentecostais, da teologia da prosperidade, que, óbvio, existe uma vivência comunitária da religião ali, né? As igrejas são muito ativas nas comunidades onde elas se inserem, mas a teologia em si, a busca, ela é muito individual. E o que você procura é uma prosperidade em nível individual, não necessariamente uma prosperidade em nível comunitário, né? Então, acho que isso é uma questão. Isso para mim é novo. Então, quando vocês perguntam de que maneira que as diferentes religiões e quais delas estão sendo acessadas, eu acho que é menos sobre quais religiões, é mais sobre esse dispositivo que a gente pode encontrar dentro do cristianismo, mas a gente também pode encontrar dentro de outras tradições religiosas, que é um dispositivo específico que nem sempre é o dispositivo que ganha, mas que nesse momento eu acho que é predominante, que é o da individualização da própria fé e da busca por uma transcendência, no nível mais individual mesmo. Sobre a questão do crescimento do segmento evangélico no Brasil, eu acho que mais importante do que a gente avaliar o crescimento dos evangélicos como demografia, é a gente avaliar o crescimento desse segmento como maioria política. Então, nem sempre maiorias demográficas, maiorias numéricas, digamos, se articulam enquanto maioria política. O Brasil é um país de maioria cristã há muitos séculos. E nem por isso, em todos os momentos da história, essa maioria cristã foi articulada como maioria política. Em alguns momentos, sim. Em muitos momentos, sim, né? Historicamente, a gente foi construindo uma identidade nacional e também perpetuando formas de opressão a partir de uma visão religiosa da identidade nacional. Mas acho que isso foi um pouco contido, né, no século XX, apesar da gente ter, em alguns momentos do século, também procurado, em símbolos religiosos, elementos importantes para construir a identidade do país, né? Nossa Senhora de Aparecida e assim por diante. Mas isso foi sendo contido, o sincretismo foi sendo colocado como um valor quase da construção da identidade nacional. E aí, desde os anos 80, mais ou menos 70, 80, final ali da ditadura e a redemocratização, a gente tem uma busca explícita por lideranças religiosas, que essa sim, a gente tem uma preponderância de lideranças do segmento evangélico por reconstruir a ideia de uma maioria política a partir de uma identidade cristã. E num primeiro momento, essas lideranças evangélicas elas vão usar essa identidade cristã pan-religiosa, assim, né? Então várias denominações e também incluindo os católicos, porque para poder construir essa ideia de que existe uma maioria numérica e aí depois transformá-la em maioria política, você precisava olhar para o cristianismo de forma mais ampla, porque senão não haveria maioria, não há até agora, né? Os evangélicos não são maioria. Então eles vão falar, não, nós somos, os cristãos são maioria. Claro, ao mesmo tempo se reclamando como os legítimos representantes dos interesses dessa maioria desses cristãos. E acho que já no momento em que esse segmento ele conseguir de fato ser uma maioria numérica, ele não vai mais precisar falar em nome dos cristãos, ele vai poder de fato começar a falar em nome especificamente dos evangélicos. Acho que isso já está começando a acontecer e tende a se fortalecer. Então, assim, mais do que esse crescimento de 6% da população para 30%, eu acho que o que chama a atenção nesse segmento é a busca por certas lideranças para se articular enquanto representantes de uma maioria politicamente e a homogeneidade política que existe dentro desse segmento. Quando a gente fala de evangélicos no Brasil, acho que muitas vezes o que surge, sobretudo em círculos mais progressistas e tal, é uma vontade de falar da heterogeneidade que existe, das fissuras, das discordâncias, e é verdade que são movimentos diversos, né, com muitas correntes, denominações, igrejas, lideranças diferentes, muito mais diversos e descentralizados do que o próprio catolicismo. Mas, por outro lado, do ponto de vista de comportamento político, de comportamento eleitoral, por exemplo, é um segmento muito mais homogêneo do que o segmento dos católicos no Brasil. Então, nas últimas eleições, ser evangélico foi o maior preditor de voto no Bolsonaro, mais do que raça, mais do que classe, mais do que gênero. Foi o fator religioso. Era o melhor predizia um comportamento eleitoral. Isso é muito notável, e acho que isso é resultado desse esforço de muitas décadas já, de certas lideranças no movimento evangélico, não todas, obviamente, de constituir essa maioria política e de se arvorar um lugar de representação dos interesses dessa maioria política. Olha, os benefícios da fé também são bem documentados, né? Pessoas que têm fé costumam ter níveis de bem-estar maiores. E acho que existe uma crise de saúde mental mesmo, e a fé ela é uma resposta possível a essa crise. Eu sou uma pessoa que tem fé, por exemplo. Eu tenho uma prática religiosa minha dentro da tradição mais católica, mas tenho e vejo isso na minha própria vida e vejo isso na vida das pessoas ao meu redor. Mas para além do anedótico da minha experiência pessoal, isso está muito bem documentado, como a religião ela pode fazer bem
sobretudo num lugar mais psíquico, e acho que quando ela é bem usada e quando você está inserido numa comunidade de fé, eu acredito que ela também faça bem, não só no aspecto psicológico individual, mas também na possibilidade de construção de comunidades, de redes de proteção mútua, de solidariedade. Então, acho que tem várias vantagens de se inserir numa comunidade de fé. Uma delas, inclusive, é que a fé ela passa a ser uma liga que pode unir em solidariedade pessoas muito diferentes, de gêneros diferentes, de raças diferentes, de classes sociais diferentes. Então, os vínculos solidários que a fé promove, eu acho que eles são talvez a coisa mais bonita e mais interessante das práticas religiosas. Os aspectos nocivos, eu acho que eles têm menos a ver intrinsecamente, necessariamente, com fé ou religião, e tem mais a ver com a instrumentalização, né, de certas lideranças, né. Claro que qualquer prática passe pela criação de estruturas de autoridade, acho que isso se estende à prática pedagógica, relação professor-aluno, eu acho que isso se estende às relações de trabalho. Então, sempre que você tem a criação de figuras de autoridade, você tem um risco que é a exploração dessa relação de autoridade. Então, é o professor que abusa da sua posição de poder, é o patrão que abusa da sua posição de poder. E eu entendo que os pastores e padres que fazem um uso abertamente político da sua posição de autoridade também estão incorrendo num abuso de poder. É normal que comunidades de interesse, que têm interesses em comum, persigam esses interesses politicamente, tá? Isso eu não acho que seja necessariamente um problema. E é inegável que comunidades religiosas têm interesses em comum. O que eu vejo, no entanto, é que existe uma transmutação dessa identidade religiosa por certas lideranças para que essa identidade depois seja instrumentalizada para perseguição de interesses que nada tem a ver com os interesses comuns dessa comunidade. Quer dizer, você se apoia nessa suposta maioria política e a partir daí você vai perseguir objetivos que não necessariamente são do interesse dessa maioria política. E isso é possível porque o tipo de autoridade que a fé promove é uma autoridade tão absoluta, né? Ela está ligada a coisas tão difíceis de serem contestadas, justamente porque ela se arvora uma autoridade ao mesmo tempo moral, política, espiritual, mistura muita coisa, comunitária. Então, o pastor ele é ao mesmo tempo um líder religioso, um líder político, um líder comunitário. Muitas vezes ele também é um empregador, ou pelo menos ele é um provedor de serviços. Então, ele tem muitos tipos. Ele também tem uma relação meio professor-aluno, ele é um pouco um professor. Então, são vários tipos de signos de autoridade que se sobrepõem na figura da liderança religiosa. E isso, sim, ao ser instrumentalizado, é muito poderoso e pode ter consequências muito nocivas. Acho que vale a gente lembrar que a Alessandra dirigiu e roteirizou junto com a Petra Costa o documentário que ainda não foi lançado na Netflix, que é o Apocalipse nos Trópicos, um filme que explora a expansão do movimento evangélico no cenário político brasileiro e nos coloca uma pergunta muito fundamental para o nosso tempo, que é onde é que começa e onde é que termina a democracia e onde é que começa e onde é que termina a teocracia. E aí eu acho que a gente pode, André, trazer para o nosso campo aqui da psicanálise e pensar como que o Freud pensou essa questão mais social da religião. Você já falou um pouco antes ali, mas é impossível a gente não falar do Futuro de uma Ilusão, que é um texto do Freud de 27, fazendo quase 100 anos aí, onde ele abriu muitos temas interessantes. Ele fez uma profecia que ele errou, ou era só um desejo dele, não sei, mas de que a humanidade ia conseguir, de alguma forma, substituir a religião pela racionalidade e pelo amadurecimento emocional. Como se a gente pudesse evoluir psicologicamente e abandonar a dependência infantil de uma figura divina imaginária, para a gente poder lidar melhor assim com as incertezas da vida, com a finitude da existência. Bom, como a gente sabe e vem discutindo aqui, isso não só não aconteceu, como recentemente parece que ficou ainda mais longe de acontecer. Mas, retomando então a teoria do Papa Sigmund Freud, ele articula a religião como uma espécie de neurose coletiva, que surge do desejo humano de proteção, de segurança diante de forças que são incontroláveis, imprevisíveis, forças da natureza, forças que vêm de dentro, de mim, do outro, da vida, do acaso, da morte. Obviamente a morte sempre ali. E aí, a principal característica da ilusão, por que é futuro de uma ilusão? Porque a ilusão é a gente considerar que ela é derivada do desejo humano. E não é que a ilusão seja impossível. Ela é apenas improvável. E é justamente isso que mantém o desejo vivo, como um tipo de meta que beira o inatingível, o impossível do milagre.
E também porque ninguém vive só de realidade. Então, esse racionalismo puro, meio iluminista lá, é tão perigoso quanto viver no mundo da lua. Só que diferente do que é disseminado por algumas instituições religiosas, a fé pertence ao reino da dúvida e não da certeza. A certeza cabe nem à ciência. A ciência, e olhe lá, isso é outro episódio. Mas o ponto a se ressaltar é que a religião e a espiritualidade pertencem sim ao campo da ilusão, e isso em si não é o problema. Inclusive, se um religioso se ofende quando escuta que religião é uma ilusão, cuidado, porque esse sujeito possivelmente está iludido sem saber que está sendo iludido. O problema é o Deus inconsciente, vai dizer o Lacan. Então, a ilusão é um ideal, não é um delírio necessariamente. A gente precisa da ilusão. E aí, subvertendo o título do Freud, não existe futuro sem ilusão. Porque a ilusão autoriza uma zona de abertura psíquica para você recriar mundos, imaginar sobre você mesmo também, fazer o uso da imaginação e da fantasia como uma questão de sobrevivência, porque a realidade é muito dura. Então é sobre criar histórias e narrativas míticas que nos ajudem a lidar com o desconhecido e até a organizar a nossa relação desejante. Essa eu acho que é a parte mais interessante, porque não só com o desejo, mas também a nossa relação com a gratidão, de gratidão com a vida, que é você parar para se questionar pelo que eu sou grato, ou o que me falta, ou do que eu tenho medo, por que eu peço o que eu peço, e a quem cabe o que eu peço. Essas são perguntas ótimas para guiar uma prece, mas também uma sessão de análise. E assim, você jogar pelo menos um pouco para Deus ou para forças misteriosas do universo não é necessariamente você se desresponsabilizar pelo caminhar da sua vida. Pode sim levar a algum tipo de aprisionamento, como era assim num contexto de Idade Média na Europa, ou como acontece ainda hoje em algumas culturas, mas pensando assim, hoje, depois dos tempos modernos, com a invenção do indivíduo, pensando aqui para o nosso lado ocidental, latino, brasileiro, globalizado pelo neoliberalismo, é até um bom descanso e um belo descarrego você poder tirar um pouco do peso também, da sua responsabilidade por tudo que acontece ou deixa de acontecer. Então, eu não consegui aquele emprego. Fui eu que deveria ter me esforçado mais? Ou foi Deus que não quis? E sim, é muito bom acreditar que Deus está preparando algo melhor para mim. É um alívio também. Se permitir sentir e crer nessa maluquice toda. E por fim também tem um outro fator que é aplacar a nossa solidão. Eu ainda acho melhor você trocar uma ideia muito íntima com o seu Deus do que com um robô que você nem sabe por quem foi programado ou por que ele foi programado. Então, para mim, a pergunta que cabe nessa discussão é quanto de ilusão a gente deve tentar administrar para conseguir lidar com a realidade. E aí cada um que vai fazer o seu cálculo. Nossa, muito bom. Muita coisa para comentar. Mas essa dupla que você já propôs, ela é curiosa, Lucas, porque eu tenho lido alguns textos sobre como a inteligência artificial é um falso Deus. E como uma crença muito absoluta e bastante delirante nessas superinteligências são um caminho bastante desresponsabilizante. E preocupante exatamente por isso. Mas eu queria voltar nisso que você foi falando sobre como a gente não pode necessariamente demonizar ou refutar direto a religiosidade, a religião, e não é necessariamente um sinal de saúde mental ou fim de uma análise você não acreditar em nada, ou atravessar totalmente as crenças. Pelo contrário, sempre que aparece na clínica a espiritualidade de uma forma geral, é muito interessante conseguir ir desvendando e construindo junto em análise como é que cada sujeito vai preencher os furos, inclusive de um sistema religioso de crenças. Ou preencher, ou negar, ou não preencher, enfim. Tem uma articulação que dá para a gente fazer bastante à luz do Lacan, que é se a religião é definida por muita gente como um delírio, é um delírio que mesmo assim é portador de um grão de verdade. Não é um delírio da falsidade, da errância ou de uma ficção absoluta, mas uma tentativa também de cura e de reinvestimento na realidade.
Porque muitas pessoas vão lidar com a religião de uma forma geral, não de um jeito, mentalidade de seita, eu vou então viver totalmente apartado. Mas sim como é que eu vou usar isso aqui exatamente para sustentar o meu pacto social. E aí a gente está falando da religião funcionando um pouco como um dispositivo integrador dos nossos diferentes sistemas simbólicos, para trazer algum tipo de unidade e de partilha comunitária. E aí você tocou em neurose no meio da tua última fala, Lucas, e eu fiquei pensando em como o Freud não falou sobre fé, crenças e religião só no Futuro de uma Ilusão. No Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, o Freud vai colocar a religião como a neurose obsessiva universal. Sim. Que é uma imagem que eu acho fantástica. E no centro de tudo, a culpa, né? Exato. Principalmente cristianismo, judaísmo, islamismo. Mas é curioso como nesse texto ele vai também fazer o oposto, e na verdade o texto é mais sobre isso, como os rituais obsessivos são uma espécie de religião particular. E aí eu lembro de novo do que eu estava falando no começo, Lucas, sobre ato de fé. Porque geralmente na psicanálise a gente tenta descrever o sintoma de formas muito bonitas. Solução de compromisso, ou então um fruto do idioma próprio do sujeito, ou algo que foi criado pelo sujeito com muito custo e por isso mesmo tem que ser muito respeitado. Eu não discordo de nada disso, mas o sintoma também é uma espécie de crença fanática, no sentido de uma verdade interna pela qual o sujeito está disposto a matar ou morrer, a defender a qualquer custo e muito custo. E aí o sujeito vira uma espécie de devoto do sintoma, de que aquela forma de sofrer é uma forma a qual ele está condenado. Uhum. E meu Deus, como sofre. E aí o ato de fé, de uma análise, é uma espécie de antagonista, que é a gente ter a fé de que é possível desmontar essa crença, desarticular o fanatismo, mudar as formas de sofrer. E talvez uma das nossas teses com esse episódio seja exatamente a de que uma boa análise talvez não esteja interessada em desmontar a sua fé. Às vezes, nem as suas crenças. Mas uma boa análise definitivamente está disposta a desmontar qualquer tipo de fanatismo. E aí dá para pensar também, André, de como o Freud vai enxergar a religião como essa neurose obsessiva, coletiva e universal. Tá tudo aí. O rigor, uma obediência à autoridade, ódio reprimido, ilusão de ordem, de pureza, de limpeza, a conscienciosidade, o excesso da coisa mental que nos afasta do corpo, e aí um recuo com a sexualidade, é tudo muito semelhante. Mas eu acho que é interessante isso que você falou, porque tem algo também nessa aceitação da neurose universal que de alguma forma dispensa o sujeito da tarefa de lidar com a sua neurose pessoal. Porque a gente vai ter que desmontar essa aí também. Acho que faz sentido, Lucas, e também é um risco a gente, nessa linha de raciocínio, se deixar cair em tentação e eleger a psicanálise como uma prática religiosa. Eu não sei se você lembra, Lucas, mas há umas semanas atrás eu participei de uma aula com o Christopher Bolas num seminário e foi um momento bem polêmico, em que ele falou como quando a gente adora Lacan mais do que a Winnicott, é o fim da psicanálise, e vice-versa. Porque a psicanálise não pode ser uma igreja. Os psicanalistas não podem ser vistos como deuses. Que é uma crítica muito frontal e muito interessante ao jeito que muitas instituições e grupos de psicanálise lidam com a psicanálise. Inclusive no sentido de acreditar que a psicanálise é a fonte de todos os sentidos, ou de sentido para tudo. Tem um texto do Dunker em que ele fala exatamente disso. E eu vou ler um trechinho. Assim como cada psicanalista deve ajustar contas com a sua neurose para inventar seu desejo de analista, é de se esperar que, cedo ou tarde, ajuste as contas com a sua própria tendência a fazer da psicanálise a sua própria religião particular. É preciso pensar como cada analista lida com a sua própria religiosidade psicanalítica para entender a dimensão e os limites da sua escuta. E aí, de um jeito bem Christian Dunker, ele finaliza dizendo: diga-me em qual religião você não acredita que eu te direi que psicanalista você é. Bom, já que estamos aqui no Instituto de Psicologia da USP, vamos escutar o Gabriel Binkowski,
Ele é psicanalista e autor do livro que o André estava falando antes, Religião e Psicanálise, para além do futuro de uma ilusão. O que vai ficando mais claro é esse colamento entre oferta religiosa e adaptação à realidade, adaptação à política, adaptação à economia, como se fosse uma afinidade eletiva, como Max Weber dizia, que acabou funcionando muito bem para gerar esse mundo que a gente tem agora, que vamos combinar não vem sendo um mundo muito interessante. Eu acho que dá para pensar também que tanto as ciências humanas e sociais como a psicanálise, elas se ancoraram numa visão que a gente chama de visão da modernidade, uma visão de mundo que esperava que a religião ela iria perder a sua importância. A gente chama isso de secularização. Secularização é quando, de forma mais ou menos espontânea, as pessoas vão deixando de ser religiosas porque aquilo não é mais necessário para viver em conjunto, né? Para viver juntos, porque a gente teria uma racionalidade política que nos permitiria viver melhor uns com os outros, assumindo as semelhanças e diferenças entre grupos, que nós teríamos também tecnologia, proporcionaria uma vida melhor para todo mundo, cuidar da sua saúde, se educar melhor, enfrentar a morte, o sofrimento, e que, por fim, a gente também teria uma cosmovisão, uma explicação, ou explicações fornecidas pela ciência, no caso, que também seriam mais legítimas e, por que não, mais verdadeiras que a cosmovisão das religiões. Porém, essa ideia de que a gente teria política, de que a gente teria tecnologia e ciência para viver melhor e não precisar da religião e, portanto, nos tornaríamos sociedades seculares, isso acabou falhando, né, ao longo do século XX, porque nós não fomos capazes, em muitas medidas, de criar um mundo melhor. Até para piorar, a gente vem aparentemente piorando as modalidades de exclusão, de segregação, de racismo, de adoecimento de pessoas. Então, acho que isso é importante da gente pensar nessa ideia de quanto a religião ajuda a aguentar, porque está sendo difícil de se criar mundos em que as religiões não sejam necessárias. Como é que essas religiões elas são acessadas, vividas e instrumentalizadas no Brasil em 2025? Religiosidade, discursos que são oferecidos, que aparecem nas mídias, que são falados por pessoas que se multiplicam por aí e que podem andar mais ou menos livremente, enquanto outras formas de religiosidade são um pouco menos acessíveis, mais difíceis, até mesmo interditadas, proibidas, tornadas desconhecidas, seja por preconceito, seja por racismo e tantas outras formas de controle e dominação. A gente vive aqui no Brasil provavelmente um dos maiores fenômenos de conversão de massa de uma grande população desde a invasão espanhola na América, porque a gente está vivendo, né, um panorama no Brasil de literalmente transformação populacional, em que grande parte da população se pensa e se diz adepta da religiosidade de tipo evangélico pentecostal, não pentecostal. A gente não fala religião, porque religião é o cristianismo, enquanto a religiosidade evangélica, o protestantismo clássico, o catolicismo, eles seriam formas de manifestação e de estruturação hierárquica disso, né? Então, acho que a gente está vivendo aqui no Brasil, de fato, um movimento um tanto ímpar na história, com essa manifestação bastante massiva, com certas homogeneidades, diferenças de religiosidades, que é a da religiosidade evangélica. Então a gente tem visto isso como uma amostra bastante séria de uma fragmentação, de uma fratura no tecido social, e que aqui na nossa história, tão perturbada por formas diferentes e cada vez mais engenhosas de segregação, de indiferença, de destruição da diferença, isso acaba sendo uma constante, né? E que está descambando para uma grande novidade dentre os casos de proliferação de experiências religiosas. E eu acho que a gente viu no século XX, em primeiro lugar, que não foi bem assim, apesar dos estados se laicizarem, eles ficaram, pelo menos no Ocidente, sendo estados cristãos, católicos, e isso já dava mostras de todo um jeito de entender o que é o ser humano, de entender o que é uma família, o que é uma criança, o que é um homem, o que é uma mulher, o que é o trabalho, o que é a morte, quando começa a vida.
Então, acho que nós nunca conseguimos, na humanidade, pelo menos, da forma como a gente enxerga, de fato separar mundo social e religião. A gente vê muito bem isso nos embates entre o Freud e o Jung, ali, né, 1910 e um pouquinho depois, até meados da década de 1915, a gente via um antagonismo mesmo entre religião, que vai culminar naquele texto do Freud de 1927, O Futuro de uma Ilusão, em que ele, de forma bastante progressista, diz que a gente vai se livrar, ou a gente precisaria se livrar da ilusão religiosa de modo a crescer, enquanto espécie, enquanto civilização. E isso não acontece, isso não aconteceu e parece que aquilo que faz com que a religião faça sentido e efeito está muito mais dentro de nós do que nós imaginávamos ou como gostaríamos de admitir. Eu acho que hoje a gente está vendo isso de novo, essa discussão com as inteligências artificiais, com cada vez mais um mundo tecnológico, e em vez de estar pensando uma vida onde a gente aproveite mais as coisas com ócio, se dedique a cultivar prazeres, a ter amizades, a cuidar do seu bem-estar, a gente se vê cada vez mais sentindo e sendo exigidos a termos rotinas cada vez mais de produtividade, de exigência, e para grande parte da população uma exigência absolutamente sanguessuga das suas possibilidades existenciais, porque no final das contas, as religiões, de modo geral, elas se depositam nessa ideia de que cada ser humano ele espera do outro alguma coisa. Ele confia no outro, a gente precisa ter esse terceiro, esse outro, esse intermediário. E as religiões, elas mobilizam exatamente isso. Então, tanto nos momentos de confiança como de desconfiança, nos momentos de ruptura, de crise, sempre vai vir essa tentação de nos lançarmos a um outro, de contarmos que esse outro. Eu acho que dá para dizer assim, um dos riscos da religiosidade está aparecendo como está aparecendo hoje é que ela parece reduzir muito uma experiência de religiosidade. Ela se torna uma religiosidade muito adaptativa que parece mais fechar os seres humanos do que abrir os seres humanos. E aqui eu estou falando com um psicanalista ateu, psicanalista e pesquisador ateu, que, estudando sobre religião há bastante tempo, tem que reconhecer que existe uma valência na experiência religiosa. Elas parecem nos dar coisas que é muito difícil de acessar de outro jeito. Só que, aparentemente, as religiosidades que vêm circulando por aí, elas são mais limitadas ou tristes, na medida em que elas funcionam de forma mais ou menos adaptativa e muitas vezes com discursos um tanto limitados sobre o que é o ser humano, o que é a vida, o que é salvação, o que é a experiência mística. E aí eu acho que isso sim tem a ver com essa mistura de religião com política e economia. A diferença é que agora as opções são cada vez mais agressivas nas formas de conquistar e de pastorear as armas, com os agentes da fé, de fato, não parecendo mais tão inibidos em entender e utilizar técnicas de controle de mercado. E aí, de novo, eu acho que isso é algo que a gente pode lamentar, mas tem que ser uma lamentação crítica dessa questão assim, que eu deixo aqui. Será que as formas de religião que têm se oferecido são religiões mais tiktokers, assim, de satisfação momentânea e de prisão atencional dos seres humanos, reduzindo os recursos e as chaves simbólicas para as experiências que as religiosidades poderiam dar? Eu acho que é isso que fica como questão para mim. Eu acho que toda vez que a gente pensa casos de clínica, discute essa questão e a gente vê pacientes envolvidos assim emocionalmente, afetivamente com religiões, sejam aquelas que vêm das suas famílias, sejam aquelas que aparecem nas suas vidas, que os conquistam por meio de amizades, de experiências, os conquistam esteticamente, como a gente vê identitariamente. Hoje a gente tem, nas últimas décadas, as religiões de matriz africana reaparecendo como possibilidade existencial, não só para aquelas pessoas que se identificam e se assumem como pessoas pretas ou pardas, mas também para brasileiros no geral, que entendem que uma das nossas principais matrizes simbólicas é a matriz africana,
Eu acho que também dá para pensar em toda essa atratividade ética, estética, simbólica, culinária que as religiões carregam. E aí eu acho que eu estou tentando chamar atenção aqui para o fato de que as religiões elas parecem ter um quê a mais, o tipo de sentido e de experiência que elas podem dar. E é uma pena quando a gente as vê reduzidas a um viés apenas adaptativo. É muito interessante a gente escutar o Gabriel, Lucas, porque acho que ele vem fazendo um trabalho junto com muita gente muito interessante sobre o que está acontecendo nesse momento de Brasil e nesse momento de religiosidade brasileira. O livro Religião e Psicanálise, que tem vários autores, me deu várias rasteiras. Eu pensei em muitos assuntos que dá pra gente derivar dessa conversa toda. Mas escutando essa fala do Gabriel, o que me vem à mente, principalmente, é algo que a gente já falou em algum texto, que eu não lembro mais qual foi, como muitos de nós temos tratado o trabalho como um lugar religioso. Nessa hipótese de que o trabalho vai sustentar para nós o lugar de sistema simbólico integrador, de lugar de força, de lugar de identidade e também de devoção. E talvez esse momento sócio-histórico em que a gente está vendo tanta gente recorrer à religião de uma forma geral para conseguir atravessar os dias, também tenha a ver com uma espécie de falência do trabalho como lugar de propósito para uma boa camada da população. Esse Deus não se sustentou. E aí, estou fazendo um pensamento bem cru aqui. Muitas pessoas vão apelar para a tecnologia e para a superinteligência como um novo tipo de Deus ou de divindade, enquanto outras vão fazer um de volta para o futuro, pegando uma religião bastante antiga ou matrizes religiosas bastante antigas e tentar trazê-las para um tempo mais atual e conseguir alcançar o que exatamente a modernidade nos diz que a gente tem que alcançar. Perfeito. E de encontrar algum balanço também que faça mais sentido com o nosso tempo, desse lugar do poder do indivíduo, porque nisso o Freud realmente mandou muito bem. Claro que ele não foi o primeiro a falar isso, ele fez coro com muitos outros teóricos e filósofos que, ao longo da história, tiveram a coragem de mostrar como muitas religiões foram e continuam sendo usadas por elites econômicas para manter um determinado tipo de controle social. E, pegando uma citação aqui, a religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos. Isso é a frase de um dos maiores líderes militares de todos os tempos, Napoleão Bonaparte. Então, assim, isso de você seguir ordens supostamente divinas sem fazer questionamentos, essas forças maiores que sequestram a nossa autonomia, a nossa liberdade, o nosso dinheiro. Algumas religiões, sim, algumas mais do que outras, fazem uso exatamente do que o Lacan chamava de pai terrível, que é da segunda fase do Édipo, que é um pai que opera sempre gerando culpa e medo, criando indivíduos que são emocionalmente dependentes de uma autoridade que eles nunca vão conseguir se libertar. É um Édipo que nunca acaba, que mantém o fiel numa posição infantil. E aí esse custo do dízimo vai ficando muito alto, porque vai nutrindo a ingenuidade e a imaturidade dos seguidores. Seguidores, né? Um termo tão contemporâneo. É um influenciador, quer dizer, a autoridade religiosa está na Psicologia das Massas, que é outro texto do Freud, o líder das massas, que é inquestionável. Não preciso citar nomes aqui no Brasil, mas a gente sabe alguns, que representa ali algo que é muito poderoso, todo poderoso, e que dá pouco ou nenhum estímulo para o fiel desenvolver a sua autonomia. Ele ameaça, ele priva, ele castiga, ele não emancipa a sua subjetividade. E aí é fácil a gente voltar para algo muito antigo, que para nós aqui parece antigo, né? De sofrer pela repressão das pulsões, de sentir culpa pelo desejo, de normatividade, de hipocrisia. A cultura caminhou tanto para a gente se libertar de tantas coisas. Hoje a gente fala, inclusive, mais de um sofrimento que vem pelo contrário, pelo imperativo do gozo. E aqui a gente vê muitas religiões restringindo o processo de autoconhecimento do sujeito, passando muito longe do que poderia ser uma busca por mais plenitude, harmonia, saúde, expansão espiritual, porque a gente vai ter aí líderes religiosos que estão regulamentando
o que você pensa, o que você sente, o que você pode fazer. E aí, como o André falou, né, essa adoração do discurso do outro, que a gente tem que conseguir encontrar algumas rachaduras. Não para destruir o outro, mas para não idealizar demais. E quebrar o SSS do sujeito suposto saber. Esse saber absoluto, onisciente, infalível. Porque quando a gente tem Deus entrando nessa jogada da projeção, fica difícil a gente fazer esse movimento de sair, entrar e olhar de longe, sabe? Porque é Deus, tá ligado? Quem é que quer brigar com Deus? Você não quer, você terceiriza para Deus o sentido da sua vida. Então, se tem alguém ali representando Deus, fica muito difícil de questionar. Mas a gente tem que questionar e a gente tem que encontrar os buracos nessas frases religiosas lindas que estão por aí. A gente tem que olhar para isso e buscar as incompletudes, buscar as contradições. Tem uma que é um clássico, que costuma se dizer que somos todos iguais perante a Deus. Legal, mas qual que é o padrão? Iguais a quem? Você usou 2 palavras tão boas, Lucas. Somos iguais e qual que é o padrão? Porque é isso, somos todos iguais desde que a gente seja padrão. Como pessoas LGBT, a gente entende muito bem há muito tempo que a gente está um nível abaixo dessa história. A gente é quase igual. A gente está num lugar um pouco mais de fiel subalterno, que vai ter sempre um pecado imperdoável para tentar atravessar ou, enfim, ser eternamente punido por isso. E aí, Lucas, eu fico lembrando como a opressão é uma característica muito presente nas religiões. Especialmente naquilo que deriva do cristianismo, porque a gente foi bastante confrontativo com os evangélicos, mas, bom, os católicos têm uma barra bastante suja durante muito tempo. Não precisamos nem abrir muito, 2 palavrinhas já resolvem, Santa Inquisição. E aí, nessa direção, eu acho fascinante esse filme recente, O Conclave. Não sei se você assistiu, Lucas. Uhum. Mas o Conclave me fez pensar especialmente em como existe uma espécie de pacto afirmativo da masculinidade entre Deus e os homens. Como se Deus tivesse permitido aos homens agirem cada vez mais como seu pai. É uma teologia do domínio e uma crença na negação da castração. Esse é o verdadeiro identitarismo. Porque a promessa silenciosa é que se você se filiar a essa identidade, vai estar acima do outro, e não igual perante Deus. É a sustentação de um lugar que eu chamo de Deus Filho, como se o povo de Deus tivesse num andar privilegiado entre o Deus Pai e todos nós, aspas, iguais. Os pecadores de segunda classe que têm que se curvar ao povo que sabe o que tem que ser feito. E essa é a guerra religiosa. Porque o povo de Deus Pai, que se enxerga como Deus Filho, está convencido de que nós, os pecadores, devemos ser doutrinados. E aí, se a gente é LGBT, aí o lance lascou ainda mais. Não só LGBT. Acho que tudo que traz uma singularidade também e que ameaça essa homogeneização. Por isso que é um problema que muitos religiosos se fechem para a filosofia, ou para a psicanálise, ou mesmo para a ciência, como se esses campos do saber ameaçassem não a religião, mas a supremacia da religião, que muitas vezes pretende criar uma massa assustadora e perigosa. Então não é você usar os estudos da mente para destruir a religião, mas para entender como a religião afeta a nossa mente. Tem muitos teólogos que estudam psicanálise e filosofia, e isso é tão interessante, né? Porque não deixa de ser uma discussão sobre psicopoder. Então, não dá para só ler a Bíblia. Você tem que ler também Byung-Chul Han, tem que ler a Marcia Tiburi. É o ouse saber. Você não pode se deixar levar pela balela, muitas vezes, das igrejas, porque o que está em jogo é a autonomia do seu pensamento. E a pior coisa que qualquer doutrina pode fazer é reprimir a nossa curiosidade, nossa liberdade intelectual e determinar como as pessoas devem viver. Então, e aí sim, né, ainda tem o passo de que se você quer viver segundo as páginas sagradas de um livro que você não tem ideia de quem escreveu, quem traduziu, quem interpretou, isso é com você. Mas você não pode determinar que os outros vivam dessa mesma forma. O problema é quando o crente, no alto da sua convicção, não se permite querer entender por que o ser humano criou a religião. A gente pode continuar sendo religioso, espiritual, tendo fé,
mas não ser ignorante a ponto de acreditar na literalidade das fábulas, ou de não ter capacidade de subtexto para entender escrituras sagradas. Isso é meio proporcional ao despreparo no letramento de tanta gente que não entende camadas de linguagem, assim, que estão topando a imagem como a primeira camada, sem chegar no simbólico, sem produzir pensamento. E aí vão se autorizar a legislar sobre o corpo do outro por causa da sua leitura ou da leitura que o seu povo faz de uma determinada escritura ou lei religiosa. Mas você falou sobre psicopoder, Lucas, e eu fiquei pensando que não dá pra gente fechar esse episódio sem fazer uma notinha de rodapé sobre uma espiritualidade bastante afirmativa que bombou especialmente no começo dos anos 20, que é uma espiritualidade na chave da positividade no lugar das renúncias. Esse sincretismo de Instagram que fala sobre manifestar o que você quer. E manifestar, ou manifest, é uma das palavras mais usadas no ano passado, por exemplo. Acho que é mais TikTok do que Instagram. Melhor. Essa espiritualidade que vai entrando numa lógica do consumo e do shopping das espiritualidades. Você escolhe os códigos e os rituais que mais combinam com você. Você celebra o Natal, você não se define como católico, mas você medita todos os dias, mas também não é budista. Você acende velas para o universo, mas não é necessariamente uma feiticeira ou uma bruxa. E é isso que a gente, em um trabalho mais antigo, chamou de Mystic Mall. O shopping do misticismo e das espiritualidades. Que vai entrando numa positividade tóxica, para a gente usar o termo popular, de apenas good vibes aqui. Que também é uma forma de psicopoder. Que também é você, de alguma forma, estar implicado num sistema em que você só vai poder ser espiritual se comprar, se adquirir, se assinar e também se mantiver um tipo de pacto alienante com a positividade. Mas ainda assim, eu acho que esse cenário é menos pior do que o da intolerância e do racismo religioso, sabe? De ter um pouco dessa abertura, porque, voltando para aquele ponto que eu estava falando, até dessa coisa da conversão, o próprio Freud conta uma história de que um médico católico ficou tentando converter ele, porque ele dizia que todas as loucuras das quais ele falava, da sexualidade, das dores dos seus pacientes, tudo isso era puramente falta de Deus. Tem uma frase do Saramago que eu acho interessante, que ele diz assim: eu acredito no respeito pelas crenças de todas as pessoas, mas gostaria que as crenças de todas as pessoas fossem capazes de respeitar as crenças de todas as pessoas. A intolerância é um jeito de lidar com o que é estranho pra gente, com o que a gente não aceita em nós ou no outro. Que é aquela mãe do White Lotus rezando e pedindo: Jesus Cristo, por favor, salve minha filha do budismo. Isso é sobre determinar o outro. Eu acredito que, obviamente, ninguém deveria ser obrigado a seguir uma religião, ou mesmo ser obrigado a acreditar em Deus, qualquer Deus que seja. Mas também penso que pode ser interessante a gente tentar desconstruir os preceitos e preconceitos que a gente criou sobre o imaginário de Deus, pela cultura, pelo que nos falaram, e ver se em algum momento da vida a gente pode encontrar um tipo de fé que para nós seja potente e legítimo. E que talvez venha a acontecer mesmo, talvez diante de um enfrentamento de uma fase muito difícil. Naquele momento eu encontrei Jesus, ou você foi tomar um ayahuasca, ou fez um retiro, uma viagem que você saiu caminhando sozinho em silêncio durante não sei quantos dias e se iluminou, encontrou a transcendência, que é esse... A transcendência é o oposto da imanência. A imanência é aquilo que é desse mundo, que tem começo e tem fim. Então é muito incrível transcender o imanente. Tem algo da experiência singular que a gente tem que saber respeitar mesmo e escutar. Mais do que a pressão social ou a espetacularização da religião, que até pode nos orientar e dar um amparo, mas que também vai invariavelmente nos alienar e às vezes nos prender mais do que nos emancipar. Eu acho que a gente pode deixar por aqui. Vamos seguir acreditando, seguir orando, renovando nossas crenças, seguir pensando, mas sem pensar demais. Até mais. Até. Tchau. Tchau.